Deixa eu adivinhar, você é uma pessoa ansiosa, né? Eu também sou. Eu sei como é, eu sei que é muito louca essa sensação de você ficar preso na sua própria mente, de você ter essa aceleração. Eu sei que eu comecei esse vídeo aqui um pouco acelerado, mas calma, que eu já vou te explicar por que que você está sempre ansioso e como que você pode controlar isso. Eu já vou adiantar aqui que eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum especialista em neurociência ou qualquer coisa do tipo, porém, nos últimos meses, adotei algumas estratégias que me deixaram menos ansioso. Porque eu sou uma pessoa que tem um cérebro bastante barulhento e você deve ter esse cérebro bastante barulhento também. Eu imagino como que deve ser isso. Realmente muito ruim você estar aqui fazendo suas coisas e você falar, poxa, caraca, eu tô muito ansioso, não sei o que fazer e tal, 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 tal. Aí você vai perdendo para sua própria mente. E é como isso. Isso daí já foi muito comum comigo também. Só que graças a Deus, graças a essas estratégias, essas pesquisas que eu venho fazendo, as coisas vêm melhorando um pouco ao longo do tempo. E essas estratégias, elas dizem muito respeito a tirar o barulho da própria mente. E eu sei que tem dias que a gente praticamente surta. A gente está fazendo nossas coisas, está estudando, está trabalhando, e a gente não sabe por onde percorrer, o que a gente vai fazer do nosso dia. Tem momentos que a gente simplesmente pega e trava aqui. Só que você precisa acalmar, precisa respirar. Precisa respirar para você dar espaço ao seu cérebro, para você dar espaço ao silêncio que habita aqui na sua mente. E como eu falei, eu sou essa pessoa que tem um cérebro um pouco barulhento, mas tento sempre trazer menos ansiedade para mim e sempre menos informação. E é por isso que você está sempre ansioso, porque você tem um excesso de informações muito grande circulando aqui na sua mente. Ainda mais a gente que trabalha com o mercado digital, que é heavy user de tecnologia, que fica o dia todo aqui no celular, que fica mexendo no computador e que fica muito tempo em telas. E a gente recebe tanta informação e tanta sobrecarga de estímulos que a gente fica maluco. Esses dias eu tava aqui vendo Reels, que eu gosto muito, eu sou até um pouco viciado em Reels do TikTok. Eu tava assistindo aqui alguns, né, dizendo que tava trabalhando, e realmente tava pesquisando algumas referências para o meu trabalho aqui na internet. Só que chega um momento que a gente se distrai. Só que tava vindo tanto estímulo para mim, tanto estímulo para minha cabeça, que eu falei, caramba, eu tô ficando louco. Olha o tanto de coisa que tá vindo aqui para minha mente, eu já não tô conseguindo dar conta de tanta informação. Falei, caraca, eu quero largar isso daqui, quero parar de trabalhar com internet, tal, tal, tal. Aqueles mini surtos. Só que daí eu falei, poxa, basta eu controlar isso daqui. E passar muito tempo no celular é algo que eu tô tentando diminuir. Para ser bem sincero, não é diminuir a palavra certa, mas é inverter essa lógica. É usar o celular e as redes sociais, a tecnologia, na verdade, e esse excesso de informação que tem aqui, ao invés de absorver isso, eu vou externalizar isso, eu vou produzir. Ao invés de consumir, eu vou produzir. Produzir conteúdos e expor aqui as minhas opiniões, expor aqui o que eu sei. Porque aí só tem benefícios em relação a isso. Porque você para de ser aquele mero consumidor e você pelo menos passa a ganhar dinheiro aqui com tecnologia, com seu celular, com o computador. E claro, eu não acredito em trabalho fácil, eu não acredito em dinheiro vindo da noite para o dia. É muito trabalho duro. Só que isso pode ser real. E as pessoas que têm muito sucesso nessa área, na criação de conteúdos, eu acompanho de perto várias delas, elas têm sucesso porque elas pararam de consumir excessivamente e elas começaram a produzir. Porque quando você consome, quando você está absorvendo tanta informação assim, chega uma hora que o seu cérebro ele não dá conta mesmo. Só que às vezes você tem algo aqui no cérebro, nesse excesso de informações que habita aqui, que você tem algo a falar para as pessoas, que você tem algo a produzir, que elas vão querer te escutar. Poxa, quando você vai para uma roda de conversa e você conversa com seus amigos, com sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seu namorado, às vezes essas pessoas elas gostam do que você fala. Elas minimamente acham você interessante. E se essas pessoas acham você interessante, na internet é o melhor lugar para achar mais pessoas que pensam como elas e acham você interessante também. É você se tornando interessante. Você consegue usar esse tempo que você usava para consumir, agora para produzir. É você ser um produtor, você impactar de verdade a vida de outras pessoas. Porque aí, com tanta informação aqui no seu cérebro, você consegue tirar a informação que está aqui e consegue colocar aqui, ó, na rede social, consegue colocar em vídeos, em textos ou como você preferir. Só que daí você tem esses benefícios de produzir conteúdos por aqui. E você está sempre ansioso, e eu também estive durante muito tempo ansioso, exatamente porque esse excesso de informações ele destrói o nosso cérebro. Nosso cérebro cansa. Eu estava até conversando esses dias com minha namorada e eu estou escutando uma série de músicas que o nome é mix, né? Tipo dubstep mix e tal. É tipo uma eletrônica com uma house e tudo mais. Eu acho muito bom, acho muito legal. E esses mix no YouTube eles têm tipo 40, 50 minutos, uma hora. E eu fico essa uma hora só escutando música. Só que essas músicas, elas são um estímulo muito grande para o cérebro. Essas músicas, elas são o tempo todo combatidas, o tempo todo com sons excessivos, com excesso de estímulo e com drops e sobe, desce e tal. Acho que se você já escutou mix ou já escutou alguma eletrônica, você sabe bem do que eu estou falando. Então são muitos estímulos. E depois de escutar um mix desse, um mix de músicas, eu acho bom, porque as músicas realmente são boas. Eu gosto pra caramba. Só que ao mesmo tempo eu me sinto cansado.
eu me sinto sobrecarregado. Eu sinto que meu cérebro tá gritando por ajuda. Isso aconteceu durante muito tempo. Então, quando eu ia pro trabalho, por exemplo, no caminho até o trabalho, eu colocava música para escutar. Aí, quando eu ia pra academia, era escutando música. E aí, quando eu voltava da academia, era escutando música também. E aí, pra trabalhar, escutando música também. E chegou um momento que eu falei, poxa, eu vou surtar, eu vou enlouquecer se eu não corrigir isso daqui, se eu não recalcular minha rota. Porque era tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, tanto excesso de informações. Falei, poxa, eu preciso tentar tirar isso daqui, tentar tirar esse barulho aqui da minha mente. E aí foi onde as coisas começaram a melhorar um pouco. E não só a música, mas outras coisas também. Então, às vezes você vê muito vídeo e excesso de informação. Às vezes você, não sei, você lê demais muitas coisas e é um excesso de informação também. E claro que ler não é ruim, mas claro, como tudo na vida, a gente tem que tentar balancear e priorizar para receber o melhor dos estímulos. Ou você só quer aquele prazer barato, só quer aquela dopamina mais fácil, você gosta de estímulos, você está sempre conversando com muitas pessoas, você está sempre tendo muitos estímulos para o seu cérebro. E às vezes a gente precisa de momentos na vida que a gente só precisa de uma pausa. Às vezes você precisa de uma pausa desse tanto de estímulos, procurar uma coisa mais calma, procurar uma coisa tranquila. E algo que me ajudou bastante a reduzir essa ansiedade, a lidar com isso, foi escutar o silêncio da minha própria mente. Porque a primeira vez que eu me peguei tendo essa certa ansiedade foi lá em 2018, 2019. Eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, mas o intervalo ali entre 2018 e 2019 até 2022, mais ou menos, foi meu auge assim da ansiedade. Chegou um momento, lá em 2021, que eu virei pra mim e falei, poxa, eu vou ficar maluco se eu não procurar alguma ajuda, se não procurar alguma coisa. Foi então onde meu pai, ele passeando com os cachorros, ele achou um cara que dava aulas de yoga. Yoga gratuito, lá perto da quadra que eu morava de casa, perto do quarteirão. Eu falei, poxa, eu tô aqui na merda mesmo, já tô ansioso, tô trabalhando pra caramba, tô quase à beira de um burnout. Eu vou nesse yoga, não custa nada e tal, eu vou ver como é que funciona. E aí no yoga, por mais que falem dessas práticas e tudo mais, eu gostei bastante. Só que tem algo que eles me ensinaram, que inclusive anos mais tarde foi um conselho do meu psicólogo, que no yoga eu aprendi a lidar com o silêncio da minha própria mente. Porque no yoga você precisa se concentrar bastante para fazer os alongamentos, para fazer os estímulos ali para o corpo e tal. E chega um momento no yoga, dependendo de algumas práticas, né, de algumas abordagens, que você precisa silenciar. Que você precisa realmente meditar e lidar com o silêncio da sua própria mente. Porque daí depois, quando você aprende isso, e é com bastante tempo, você consegue ficar sem pensar em nada. Qual que foi a última vez que você ficou sem pensar em nada? Somente ficou livre de pensamentos, só existindo, só no seu estado mais primitivo ali. Deve ter muito tempo, muito provavelmente. Porque a gente está com tanta informação, é tanta notificação, tanto estímulo toda hora, que às vezes a gente não sabe exatamente por onde correr. Só que você precisa tentar buscar ao máximo isso em alguns períodos. E usar isso daí como uma estratégia para diminuir o barulho, diminuir a ansiedade, diminuir o excesso da sua mente e você eliminar completamente esse problema na sua vida. Porque a ansiedade é realmente um problema. Só que é um problema porque tem um excesso de informações, um excesso de preocupações, principalmente com o futuro. E daí no yoga eu fazia os alongamentos, fazia as meditações e depois de muitos meses foi onde eu comecei a lidar com o meu próprio silêncio, com a minha própria mente. Porque até você se acostumar com isso, quando você está acostumado com muito estímulo, até você se acostumar com lidar com a sua própria mente, lidar com o seu próprio silêncio, você demora um pouco. Porque chega um momento que você precisa meditar, que você precisa ficar só escutando você mesmo. Só escutando seus órgãos, escutando seus pensamentos, lidando realmente com o silêncio. Você estar em silêncio, estar em meio à natureza e tal. E não é fácil, porque toda hora o cérebro está pensando em alguma coisa, toda hora é uma preocupação, toda hora é um problema, toda hora é algo aparecendo. Mas você não precisa disso. Você não precisa ficar para sempre assim. E eu lamento te dizer, felizmente eu te digo isso, que mais cedo ou mais tarde você vai precisar procurar por ajuda, se você continuar nesse excesso de pensamentos, nesse excesso de ansiedade. Por isso que você está sempre ansioso, porque é toda hora uma coisa nova, é toda hora uma preocupação, é toda hora um estímulo. E aí você precisa aprender a lidar com isso. E daí depois de muito tempo, de uns 6 meses, 10 meses, eu comecei a lidar com o meu próprio silêncio. E aí eu obtive respostas para minha mente, para os momentos de vida que eu estava passando, que eu dificilmente teria, para ser bem sincero. Porque com excesso de informações a gente também fica enviesado em tomar uma decisão, a gente fica enviesado em pensar sobre alguma coisa, a gente segue por um caminho que não necessariamente a gente seguiria. E tudo isso daí tende a atrapalhar um pouco a nossa vida, tende a atrapalhar um pouco o percurso da nossa vida. Porque a gente começa a tomar uma série de decisões na nossa vida, uma série de decisões importantes, que elas estão sendo tomadas literalmente por conta de estímulos externos, não por uma decisão interna de você mesmo e da sua própria mente. Sabe? É muito louco isso.
Porque você precisa parar para pensar no que você realmente quer, nas decisões que você realmente quer tomar, e não no que o meio coloca em você. E aí tem muito aquela questão do desejo mimético. As crianças, elas aprendem por mimetismo. Então, quando você tem um filho, quando você tem uma criança, pode ter certeza que os primeiros aprendizados dela, ela vai aprender por mimetismo, por repetição, por imitação. E com você, quando você fica mais velho, você aprende algumas coisas por imitação, mas principalmente você começa a adquirir o desejo de imitar alguém, o desejo de ter as mesmas coisas que aquela pessoa tem, o desejo de ser aquela pessoa. E de acordo com o seu próprio ambiente, esses desejos vão se moldando. E isso daí que arranhar um pouquinho o topo do iceberg sobre o que é o desejo mimético. Eu estou começando a estudar sobre esse assunto, ele é muito interessante. Mas você vai adquirindo esse desejo pelas coisas, de acordo com o ambiente que você vive. Então, se no seu Instagram só aparece cara com carrão, com mansão, com dinheiro ou com qualquer coisa, aos poucos, por conta desse ambiente e por conta desse desejo mimético que o ser humano tem de desejar, de imitar, de querer repetir o mesmo padrão de algumas pessoas, você vai começar a desejar aquilo. Você vai começar a desejar o que aparece para você. Agora, se no seu Instagram só aparece uma vida mais simples, aparece cabanas, aparece pessoas da natureza, aparece gente tranquila, e aí você vai começar a desejar essas coisas. Porque o desejo mimético ele se faz muito forte no ser humano. E aí você precisa entender onde você quer ir, para onde você quer chegar e no que você quer no final das contas, nas decisões que você vai tomar. Você não pode ficar tomando decisões baseadas em pressão e ambiente. E claro que toda decisão vai se basear em algum ambiente que você vive naquele momento de vida. Só que não deixar isso ser predominante na sua vida. E sim ser predominante você, o seu silêncio. E aí é onde eu trago o yoga, onde ele foi muito importante para mim. Porque lidando com o meu próprio silêncio, eu consegui parar e pensar de acordo com as minhas próprias vontades, e não de acordo com os estímulos que apareciam aqui. E esse excesso de estímulos, ele deixa a gente ansioso. Essas decisões que a gente precisa tomar, elas deixam a gente ansioso também, porque elas vão definir o nosso futuro. Então, é o emprego que você vai seguir, é algo que você vai querer ler, é uma cidade que você vai se mudar. Então, você precisa ter racionalidade. Só que você só vai ter tranquilidade, essa racionalidade, caso você remova os excessos e coloque o silêncio. Porque é com silêncio, você ficando lidando com seus próprios pensamentos, você consegue pensar melhor em todas as suas coisas, em toda a sua vida, e consegue também ter a ajuda do externo, a ajuda de Deus. No meu caso, eu acredito em Deus. Eu começo a ter a ajuda de Deus para abrir mais a minha mente para o que Ele tem para me falar. Porque eu começo a escutar os sinais dele, começo a escutar o que Ele vai falar comigo também. Porque com excesso de pensamentos, a gente está aqui fazendo mil coisas, mil coisas, mil coisas, a gente está aqui e tal. Só que a gente esquece de olhar para o lado e falar assim, Deus, o que você acha disso? E a gente só fica no nosso mundinho aqui. E não abre as portas da nossa mente, do nosso coração, para Deus agir, para Deus falar com a gente. E a gente precisa fazer isso ao longo do tempo. E aí, anos mais tarde, olha só como é que são as coisas. Depois dessa experiência do yoga em 2021, aí eu passei 2022, 23 e 24. Uns 3 anos mais ou menos. Aí eu comecei a ir no psicólogo. Aí o psicólogo falou assim, poxa, você tem que lidar com a sua própria mente. Eu nem tinha falado pra ele naquela época que eu gostava do yoga, que o yoga tinha todos esses benefícios. Ele falou, poxa, você tem que lidar com a sua própria mente. Você tem que lidar com o seu silêncio. Você tem que parar, respirar e lidar com o silêncio e procurar ele durante pelo menos 5 minutos por dia. Eu falei, caramba, aí foi onde eu comecei a ligar os pontos, né? Onde eu comecei a, caramba, realmente, uma ansiedade aqui é porque eu tenho excesso de pensamentos. E essas estratégias que você começa a adquirir ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, ao longo do que você busca como vida mesmo, elas vão te ajudando não só a você ser uma pessoa menos ansiosa, você eliminar essa doença na sua vida, e claro, você precisa adquirir estratégias, mas principalmente procurar a ajuda de um profissional, aos poucos você vai melhorando de vida. Vai melhorando não só nessa parte, como eu falei, mais de saúde mental, mas vai melhorando em outras decisões, em outros aspectos. Um dos principais causadores de ansiedade hoje é isso: é o excesso de pensamentos, o excesso de comparação, o excesso de estímulos e a sobrecarga da sua mente com um monte de pensamentos que muitas vezes nem fazem sentido, se a gente for parar para pensar mesmo. Mas por conta da sua mente estar enviesada, por conta dela estar lotada de pensamentos, aí aqueles pensamentos que não deveriam fazer sentido começam a fazer. E isso daí só vai se retroalimentando. Esse ciclo ele só vai ganhando mais força em você. E é por isso que é importante você assistir vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. Porque você entende estratégias para lidar com isso. Estratégias que eu estou aplicando na minha própria vida e que podem ser benéficas para você também. Começa a procurar ajuda, começa a ser uma pessoa diferente, no final das contas. E claro, como eu falei, tem várias estratégias. E uma delas, que é uma das que eu estou usando aqui, é realmente
externalizar o que eu penso. É tirar o excesso de informações que tem aqui na minha mente e colocar aqui, ó, na câmera e documentar minha jornada e mostrar para as outras pessoas o que eu penso. Porque assim eu posso ajudar elas, eu posso me ajudar também ganhando dinheiro. Então é um ciclo que se retroalimenta. Se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que usa as redes sociais, usa o celular, usa a tecnologia para produzir e não somente para consumir, o primeiro link da descrição pode te ajudar bastante. É onde eu ensino minha consultoria de conteúdos com inteligência artificial. Que você vai parar de ficar horas e horas e horas no Instagram só consumindo e vai começar a produzir. E às vezes você se identifica com essa profissão, às vezes você quer ser um criador de conteúdo, quer mostrar sua voz aqui na internet. Eu tenho certeza que no meu link da descrição ele pode ser muito benéfico para você. Eu vou te mostrar lá o passo a passo que eu uso para produzir conteúdo com inteligência artificial e usar isso daqui para ser um produtor e não um consumidor. Isso foi me ajudando bastante, porque era uma conversa que eu tinha inclusive com meus pais, tinha com alguns amigos também. Eu falava assim, poxa, eu sei que eu posso ser interessante, eu sei que eu tenho conteúdo aqui com profundidade para desenvolver aqui na internet. Poxa, por que eu não começo? E eu sempre ficava adiando, 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 adiando e adiando. Mas eu falei, poxa, agora eu vou parar de adiar e vou começar a postar mesmo. E aí eu comecei a postar. E aí tem sido bem benéfico, tem sido uma experiência bem boa. Eu falei assim, poxa, já que eu vou postar pelo menos com estratégia, né? Daí pelo menos eu consigo ser monetizado por isso. E como eu trabalho com o mercado digital, isso daí só se potencializou. Porque eu já fiz esse mesmo processo para vários especialistas. E agora eu estou fazendo comigo mesmo. Eu recomendo que você faça o mesmo também. Porque você pode ter muitos resultados bons, assim, sabe? Tornar isso daqui algo leve, algo produtivo. E você se respeitar, respeitar o seu processo, respeitar a sua jornada, respeitar a sua fase de vida. Entender se realmente faz sentido para você ser um produtor e não um consumidor nesse momento. Mas algo que você precisa fazer para remover a sua ansiedade, para eliminar esse problema de uma vez por todas, é você lidar com a sua própria mente, remover os excessos, remover a sobrecarga mental, você remover tudo que coloca ansiedade em você. E não é fácil, a ansiedade ela vai vir. Eu sou uma pessoa ansiosa, às vezes ela vem e vem com força, mas você precisa buscar ao máximo lidar com isso da melhor forma possível e ser uma pessoa cada vez melhor. Que aí sim você consegue desempenhar em qualquer área da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito um pouco de sentido para você, que você pegue essas estratégias e aplique na sua vida para reduzir a ansiedade. E nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.